pessoas que estão solteiras. Então, para cada casado, existe um solteiro. Eu acho que a igreja que observa essa realidade é uma igreja que tem todo o potencial para crescer. Porque é um para um. Como eu disse, não tem melhor de um jeito ou melhor de outro, então é bom que está um para um por enquanto, né? Então ninguém está ganhando. Mas vamos continuar. Bom, mas a gente lê lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de 6 a 9, acho que a gente vai ler versículo de 6 a 7. Você abrir. Diz assim: e isto vos digo, como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e outro de outro. Como solteiro, eu muitas vezes escutei da palavra: ah, mas você é solteiro, você recebeu um dom, você é especial. Gente, eu achava aquilo a coisa mais estranha do mundo. Parecia que eu tinha uma doença. Você é especial, você recebeu de Deus um dom. Por isso que você está assim. Fala, mas que Deus não deu esse dom? Você nem disse que eu quero esse dom, ou não quero. Que história é essa? Não, mas Deus deu. Que dom é algo que Deus dá, certo? Aqui também é algo que Deus dá. Só que se nós olharmos pelo contexto, ele diz bem claro, ele diz assim: na verdade, de um modo, outro de outro. O que eu descobri é que Deus dá ao solteiro o dom de ser solteiro, ou seja, a capacidade de estar solteiro e obedecer todas as coisas que o solteiro tem que obedecer. Existem regrinhas, né? A gente não pode fazer sexo quando a gente está solteiro, a gente tem outras coisas que a gente tem que evitar. Então, Deus dá a capacidade para você superar todas as tentações. A Bíblia diz isso, que nenhuma tentação é maior do que a gente pode suportar. Mas peraí, outro de outro, quer dizer que Deus dá ao casado o dom de estar casado, e com isso, todas as forças que ele precisa para permanecer casado. Ele dá o dom ao casado de não trair a esposa ou o esposo, ele dá ao casado paciência para suportar o outro, ele dá ao casado amor para amar o outro, ele dá ao casado que tem filhos responsabilidade, mas amor para as crianças, capacidade para ser mãe, capacidade para ser pai. Então Deus dá o dom, a capacidade ao casado. Então ao solteiro Deus dá o dom de ser solteiro, e ao casado o dom de ser casado. Não é um presentinho especial que você recebeu, não. Que as pessoas falam: vamos chamar agora o missionário, a missionária que está sozinho e tal, mas ela recebeu um dom de Deus, ela é especial. Ninguém quer esse dom. Se a pessoa decidiu ser solteira com o resto da vida dela, ela quer o dom de ser solteiro, sim, mas diante da proporção certa, e não esse negócio místico. Ela quer, na hora da dificuldade, saber que ela tem um Deus que cuida dela. Na hora dos problemas, saber que ela tem alguém do lado dela. Ela saber que tem uns amigos. Essa é a realidade da palavra dom aqui. Nós precisamos aprender isso. E parar de tratar o solteiro como alguém especial. Vou começar a tratar os casados como alguém especial. Porque você tem o dom de casado. Olha que bem, vamos receber a pessoa que tem o dom de casado. Mas, gente, vamos, né? É algo sério isso. A gente precisa aprender que Deus capacita as pessoas. Eu não quero falar aqui do homem de Deus, mas que eu sei que algumas pessoas gostam, mas existe um grande homem de Deus que disse isso. Se você é solteiro, mas sabe lá no fundo do seu coração que você casaria em um instante, caso se apresentasse uma oportunidade razoável para isso, então é mais provável que você não tenha esse dom. Se você é solteiro e se sente terrivelmente frustrado por impulsos sexuais não satisfeitos,
O mais sério é que você não tem esse dom. Mas se nenhuma, nem outra dessas coisas parece deixá-lo perturbado, então recusile. Você pode ter descoberto um dos seus dons espirituais. É exatamente isso que eu disse. Isso é ideia. Não sei de onde o povo tirou. Você tem um dom. Então, um casado que por um momento pensa em divorciar, ou pensa em voltar a ser solteiro, ou que não está aguentando a família, você devia ter ficado solteiro. Você não tem um dom de ser casado. Não existe isso. A gente precisa entender que o solteiro passa por tentação e é normal. E Deus te dá a capacidade de te dar um dom para você se manter fiel. Mas não existe essa ideia, se você tiver um pensamento, então você tem que casar. Não. O casado muitas vezes pensa, nossa, era melhor eu ter ficado solteiro. Então você casou porque você pensou, não era para ter pensado, então você na verdade tinha um outro dom. Gente, tentações na nossa vida vão ocorrer de diversas formas, de diversas maneiras, e elas são reais. O que você precisa saber é que enquanto você está solteiro, Deus está te dando capacidade para ser solteiro. Enquanto você está casado, Deus está te dando a capacidade para ser casado. E você precisa segurar firme nessas coisas para ser fiel, tanto como solteiro, tanto como casado. Porque tem muito casado aí querendo achar que é solteiro. Não, Deus te deu o dom de casado, permaneça casado, dê tempo para a sua família. Ame sua família. Bom, mas vamos continuar. Outro aspecto da vida de solteiro. O solteiro é sozinho. Ele vive em solidão. Eu chamo isso, sabe de quê? Síndrome de Elias. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 10, Elias diz assim: respondeu ele: tendo sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o pacto e derrubaram os teus altares, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas, sou o único que sobrou, e agora também estou procurando matar-me. Versículo 14. Diz assim: tendo sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os profetas da espada. Sou o único que sobrou. Elias é o único. Ele está lá vivendo essa situação completamente sozinho. E às vezes o solteiro tem essa ideia: eu estou completamente sozinho. Não existe mais um solteiro no mundo, ninguém está passando pelo que eu passo, quer dizer, são 50%, mas você está sozinho. Toda vez que a gente passa por uma situação, a gente acha que a gente está sozinho, né? Mas eu quero dizer, na vida de Elias, o que acontece? Em 1 Reis 18, versículo 3, diz assim: como a fome era grande, Acabe convocou Obadias, o responsável pelo seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor, por isso o dia reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Elias não estava sozinho, tinha mais 100. Deus podia ter chamado qualquer um outro dos 100 para poder fazer o trabalho dele, mas ele chamou Elias. Muitas vezes a gente acha que está sozinho, mas a gente não está sozinho. Tem diversas pessoas no mundo passando pela mesma situação que você está passando. Claro que cada um tem a sua peculiaridade aqui ou ali, mas que pessoas podem passar. A gente viu muito isso, que mãe acha que só ela que passa aquela dificuldade. Só ela tem dificuldade para dar leite, só ela tem dificuldade para educar a criança, só ela tem dificuldade para trocar fralda, só ela... Ou senão você está passando problema no emprego. Ninguém nunca passou problema no emprego, só você. Só você tem problema no emprego, porque você não pode compartilhar com ninguém, você não pode pedir ninguém para orar com você, você não pode falar nada, porque só você tem problema.
ninguém mais tem problema. A gente acha que as coisas acontecem na nossa vida e só nós temos esse problema. E nós perdemos a comunhão no corpo de Cristo por causa disso. Nós perdemos o que a palavra diz de orarmos uns pelos outros por causa disso. Eu quero dizer, você solteiro, você não é o único solteiro na face da terra. Não se sinta só. Nunca sinta solidão. Você pode estar solitário no momento, tendo um momento de solitude com Deus. E você nunca está só. A palavra de Deus, na verdade, diz em Mateus 28, 20: ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vou ler de novo: eis que eu estou convosco todos os dias. Então não é dia sim, dia não. Eu trabalho de segunda a sexta, graças a Deus. Relativamente, tem meu sábado e domingo relativamente folgado, é bem com o chefe. Às vezes trabalha menos, às vezes trabalha mais. Então eu tenho 2 dias de folga que eu não vejo meu chefe. Mas eu não tenho 2 dias de folga que eu não vejo o Senhor. E o que eu faço? Eu dou pulo de alegria que todos os dias eu vejo o Senhor. Todos os dias eu tenho a oportunidade de estar com Ele. Eu nunca estou sozinho. Então, solteiro, você nunca está sozinho. Hebreus 10, 25. Não descuidemos a nossa participação na comunidade dos crentes, como muitos fazem. Pelo contrário, animemos uns aos outros, tanto mais que vemos aproximar-se o grande momento da segunda vinda. A primeira parte aqui não estava no texto, mas eu vou falar de novo. Não descuidemos da nossa participação na comunidade dos crentes. Sabe o que é isso? Vir à igreja domingo, vir à igreja quarta-feira, participar do aniversário, participar de estar junto, comunhão, trocar experiência, orar junto. A gente precisa estar aqui o tempo todo, porque é aqui que o Senhor traz bênção, é aqui que aprende a palavra do Senhor. Hoje de manhã a gente estava escutando a meditação sobre o livro de Neemias. Quando o povo redescobriu a palavra de Deus, sabe o que eles fizeram? Todo mundo largou a casa, todo mundo fez barraca e ficou lá uma semana estudando a palavra do Senhor. Eles fizeram a barraca porque era assim que o povo de Israel lembrava que a vida é temporária, que a vida passa, é outra coisa que permanece para sempre, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Para uma coisa que permanece para sempre, o que Deus prometeu sobre nossas vidas. Tudo o resto é passageiro. Mesmo que você passou a vida toda solteira, vão ser 70, 80 anos, mas depois vai estar lá no céu com Ele. Essa é o que a palavra dele diz. E se você passar 70, 80 anos casado, você vai estar lá no céu. É isso que a palavra diz. Mas vamos voltar aqui, diz: pelo contrário, animemos uns aos outros. Meus queridos, a igreja é o corpo de Cristo. Esse corpo só funciona junto, não tem braço aqui e perna lá. Nunca consegui fazer isso. Tentei uma vez de moto, bati, arrebentei, quis tudo de volta juntinho. Porque esse negócio de deixar uma coisa lá, não senti o dedo. Passei 6 meses sem sentir meu dedo. Falei: Deus, isso não pode, o corpo é para estar junto. A gente tem que sentir uma coisa, tem que sentir o dedo, senão põe no fogo. Eu não senti que estava queimando. Na água quente eu fui diversas vezes, depois me arrependi. Então, o corpo ele precisa estar junto, ele precisa funcionar completo. Então você nunca está sozinho, você sempre está com alguém. Mas, Fernando, o casamento é que traz felicidade para a vida de uma pessoa. Traz mesmo.